Olá, seja bem-vindo a mais essa aula de LibreOffice Basic. Meu nome é William Oliveira e hoje vamos continuar a parte de tabelas. Eu vou criar, como a gente viu na aula anterior, né? A gente criou uma tabela chamada clientes utilizando template. E eu vou criar uma tabela utilizando o editor, uma tabela, criar uma manualmente. Esse aqui já é o. Lembra do design do. Antes, depois do assistente, como era, quando eu vim aqui editar, é o mesmo campo, mesma janela, só que aqui a gente tem que saber o nome, o tipo de campo, tem que descrever o tipo de campo e para salvar essa tabela. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, nome. A gente sabe que nome é um tipo texto, então eu vou utilizar esse varchar. Vou colocar endereço. Eu normalmente vou colocar, vou mostrar aqui pra você, C cedilha, tio, essas coisas assim. A acentuação não é muito bom colocar na base. No base, você até pode colocar, mas eu não recomendo. Eu vou deixar endereço, tá? Você pode colocar se você quiser ou não. No nome aqui eu vou deixar 100 caracteres. No endereço eu vou deixar 100 caracteres. E eu vou colocar uma opção diferente agora. Receber e-mail. Eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, aquele de sim ou não. De recebimento de e-mail. Então eu vou registrar seu nome. E se esse cadastro aqui, ele deseja receber e-mail com as atualizações, né? Óbvio que eu tenho que ter um campo chamado e-mail também. Eu não coloco hífen, normalmente no nome do campo, não coloco acentuação, qualquer tipo de acentuação, caracteres especiais, porque pode ser que dê erro, mas é que é meio que livre para você fazer isso. E-mail, eu acho que não existe, não tem ninguém com mais de 100 caracteres de e-mail. Eu vou deixar 50 só para garantia, mas não precisa. E, e a gente tem aqui ó, uma coisa legal, que é o exemplo de formatação. É, no e-mail, a gente tem sempre um arroba, né? Tem um nome, arroba, o domínio. A gente até conseguiria colocar isso aqui como formatação, já deixar tipo como uma máscara, vamos dizer assim, na tabela. Mas isso aí a gente vai deixar para o formulário, tá? Eu só estou mostrando porque o texto tem o data, por exemplo, tem esses campos, ó, aniversário, por exemplo. Vamos usar esse aqui do aniversário como exemplo. Eu quero. Não faz sentido eu ter o timestamp inteiro, porque horas, minutos, segundos não faz diferença pro aniversário da pessoa. Você não vai registrar hora, minutos, segundos, a menos que você tenha uma base tão específica assim, né? Eu acho que não precisa. Então eu vou usar como date só, que é a data. Aqui eu consigo especificar o formato, ó. Dia, mês e ano. Tá vendo? Aí aqui tem vários exemplos de data. Como serão armazenadas e mostradas essas informações para você, tá? Então, diferentemente de um banco de dados tipo MySQL, um Oracle, um SQL Server, a gente não armazena exatamente assim data. A gente armazena como timestamp mesmo. E não tem nenhum exemplo aqui, tá? A gente não armazena desse jeito a informação. Por quê? No sistema operacional, isso aqui é uma, vamos dizer assim, uma string, é um texto. Não faz sentido você armazenar a data como texto. A data é armazenada como data. É meio difícil de entender, mas é basicamente isso. A data é sempre armazenada como data, não é armazenada como texto, porque quando você for fazer uma pesquisa, por exemplo, ou fazer subtração de uma data com a outra para ver a diferença de tempo, enfim, tem vários exemplos, é mais fácil de trabalhar com um objeto do tipo data do que um texto do tipo data, que ele vai ter que pegar aquele texto e transformar em data. Pode ser que não tenha esteja num formato específico, num formato padrão. Então, aí você acaba perdendo, vamos dizer assim, acaba perdendo processamento, acaba perdendo tempo com isso. Então, isso não é muito interessante para o sistema operacional. Mas aqui no Base, você pode utilizar isso
como formato. Você pode utilizar porque provavelmente internamente ele armazena de um outro jeito, tá? Aqui temos vários valores, eu vou deixar como data, não vou mudar não, eu só queria te mostrar como é o formato. Não vai ser obrigatório. E eu vou criar um índice, vou chamar ID. Aqui no índice eu vou colocar um número, colocar um valor integer. Cadê? Eu vou colocar um small int, que é um valor inteiro pequeno. Aqui o valor padrão. Vou aumentar aqui, tá? Eu posso definir um valor padrão, então, por exemplo, o ID ele vai ser um valor que auto incrementa, então não vai ser necessariamente um valor fixo, você concorda? Tem que sempre ter um valor fixo, tem que sempre ter uma chave primária. Não é obrigatório, você viu que não tem como você não marcar a chave primária, mas é interessante você ter uma chave primária no seu banco, porque é o campo que ele vai usar como referência. Mais pra frente a gente vai ver isso como referência para outras bases de dados, para interligar uma base com a outra, etc. Tá? Aí para transformar ele em chave primária, vamos criar um índice aqui. Precisa salvar. A mapa dela vai se chamar exemplo. Sem chave primária. Ele está perguntando aqui, ó, tá vendo da chave primária quando eu salvei? Então, vamos desejar criar uma chave primária? Sim. Acabei criando sem querer. Não era exatamente isso que eu queria. Excluir aqui. A chave primária, botão direito, chave primária. Acabei fazendo sem querer do jeito que eu queria mostrar. Eu queria ver se tinha algum menu aqui, mas eu não lembro do menu. Então provavelmente é só aqui mesmo. Botão direito, chave primária, tá? Acabei salvando sem querer e criando a chave primária, né? Mas eu quero que esse campo que esse campo seja a chave primária. Interfere a ordem que você coloca aqui? Interfere só na hora de criar o formulário, mas na prática mesmo não vai interferir em nada. Coluna com chave primária. Tá falando do índice. Vamos criar um índice. O índice aqui, eu acho que eu cliquei muito rápido. Você vai vir em ferramentas, design de índice, e aqui você vai definir o campo de índice, que vai ser o campo ID. Ordenação vai ser crescente e o índice vai ser um valor único. Eu posso salvar. Esse aqui vamos fazer um índice novo, vai. Sim, não está nem deixando mais fazer. Como exemplo. E ID crescente. Vai deixar? Salvar. Sim. Ele não quer deixar eu criar esse aqui como índice. Vamos criar um outro índice, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui como teste. Esse aqui como o ID, campo do índice crescente, vai ser único. Vamos salvar e fechar, tá? Ele não deixou, acabei clicando sem querer, aí acabou criando aquele índice lá, que é o índice padrão. Mas eu criei um índice agora, não faz diferença nenhuma. Eu posso. Será que eu consigo deletar? Opa, sim. Não vai deixar deletar. Mas tudo bem. Como essa base é só de exemplo, não tem problema esse outro índice aqui. Mas esse índice aqui a gente vai utilizar como exemplo, tá? Esse teste. Salvou. Vem aqui no. Opa, clica aí. Vem aqui, fecha. Clica duas vezes. Opa, então esse é o exemplo. Tá vendo aqui, ó? Nome, endereço. Tá vendo aquele booleano que eu coloquei? Receber e-mail marcado, sim ou não, ó. Tá vendo? Ou desmarcado. E-mail
aniversário e o ID. O ID vai ser automático. Ó, erro de. Vou colocar todos os. Ele não tá colocando automaticamente aqui. Vamos ter que editar a nossa tabela. Vamos lá, de novo, botão direito, editar, valor padrão, vamos ver se esse vai. Não, não deixou salvar. Vamos utilizar esse aqui como exemplo. Valor automático. Entendi o que eu fiz. O ID não é small integer, é o integer e vai ter valor automático, sim. Tá vendo? O assistente, ele já faz isso tudo pra você, então é por isso que às vezes não vale muito a pena fazer a edição de tabelas assim. Mas eu estou fazendo aqui só para mostrar que pode dar problema, pode acontecer uns pequenos detalhes técnicos, como você viu, mas é normal, tá? Vai ter que ser um valor automático do tipo inteiro, tá como decimal. Vou salvar, sim. Se eu clicar aqui duas vezes, vamos ver se ele vai deixar eu cadastrar agora. Vou colocar o mesmo valor que está lá, só para ter como exemplo. E o ID se incrementou. Então é isso, tá? Então tem que ser com o ID, tem que ser com o valor inteiro. Vamos ver se dá pra. Nem dá pra arrastar também. Certo? Eu tô vendo aqui se tem alguma coisa aqui pra explicar. Ordenar, ordem crescente, ordem decrescente. Funciona basicamente como o calc, né? Você consegue. Temos poucos botões essa parte de visualização, porque o objetivo da tabela não é mostrar a informação de uma forma agradável. O objetivo da tabela é simplesmente armazenar as informações. Quando a gente chega na aula de formulário, você vai entender melhor, tá? Basicamente isso, como a gente cria uma tabela do zero. Você está começando agora, eu acredito que não é uma boa ideia criar uma tabela do zero assim, tipo de início, tá? Então, vai criando com assistente, tem um monte de campo que vem por padrão, você não vai precisar agora, mas cria com esses campos. Os formulários vão ficar com mais informações, aí você vai tendo mais ou menos a ideia do que você vai precisar na base de dados que você vai montar ou não. É o que eu recomendo, mas se você tiver bastante conhecimento e já se sentir confiante, você pode criar a tabela do zero e ir montando ela do zero do jeito que eu fiz aqui. Vai dar problema, vai dar erro, mas você vai testando, certo? Por enquanto é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.